Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Você sabe que eu pensei bastante em escolher um assunto para conversar com vocês, um assunto que realmente viesse a acrescentar, como sempre eu penso, como sempre eu faço. E eu me lembrei de uma aula que eu dei há 2 anos atrás, lá no Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, dentro do nosso grupo de cardiogeriatria. Essa aula para todos os residentes e os assistentes. E uma coisa foi interessante. Depois de um certo tempo, um dos fellows, um dos estagiários que estavam lá, ele veio me dizer assim, doutor, ele já tinha saído, inclusive tinha terminado o estágio, ele escreveu dizendo, doutor, eu consegui perder 30 quilos observando exatamente aquilo que o senhor falou na aula. Então eu lembrei disso e falei, bom, eu acho que vale a pena eu passar isso para esse meu povo, esse meu pessoal novo agora, né, que eu estou começando essas coisas agora. Mas não, é lógico, de uma forma mais compreensível, né, não tão baseada em física e bioquímica, não. Falando uma coisa mais simples, mas realmente eu fiquei muito feliz que aconteceu com esse fellow e espero que isso aconteça com vocês também. Então, hoje eu vou falar sobre jejum intermitente. É um assunto que está na mídia toda aí, né? E é um assunto que faz parte do meu dia a dia como cardiologista, como cardiogeriatra e como clínico. Porque, olha, a obesidade é uma coisa que acontece, está acontecendo assim aos montões no mundo inteiro, é uma epidemia, já viu epidemia, né? Endemia de obesidade, olha, 55% da população brasileira já está fora do peso, você imagina? E a obesidade é a hospedeira de muitas doenças, muitas. Diabetes, hipertensão e a doença cardiovascular. Então, veja só, e com relação a essa parte de jejum intermitente, como eu trabalho com cardiogeriatria, a gente busca muito encontrar, estudar muito os fatores que levam à longevidade, né? Tentando encontrar uma forma para a gente poder viver mais, né? E de uma forma bem saudável. Agora, porque veja, a humanidade toda sempre busca alguma coisa para se rejuvenescer, né? A busca da juventude. Você vê na história da humanidade todinha, né? Então, por exemplo, olha, você veja só, nesse slide primeiro que eu coloco, você vê, é a busca da juventude, o Ponço de León, que tem a famosa fábula, né? Que ele ficou procurando a fonte da juventude. Ele na América Central, esse lugar de Bimini, não achou nada, realmente não tem. Ficou uma coisa de histórico só, né? E olha, tentou procurar aqui em Bimini, mas não achou a fonte da juventude, como todo mundo queria procurar. Mas e sempre, olha, o segredo da longevidade, esse provérbio chinês antigo, né? É comer menos, comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Agora, como é que a gente faz para comer a metade? Olha, existem uma grande enormidade de estudos científicos. Olha, para vocês terem uma ideia, desde 1935 foi o primeiro estudo, evidentemente que em animais, mostrando que quando você restringe caloria, você vive mais. Primeiro estudo de 1935. Bom, e vão acontecendo estudos, né? E como é que eu faço, né, doutor? É a pergunta que você deve estar fazendo para mim agora. Como é que eu vou fazer para restringir a caloria? Bom, um dos estudos iniciais que eu estava foram estudos feitos com macacos. Eu achei interessante mostrar para vocês, porque para vocês verem como a coisa realmente é interessante, é bonita. Por exemplo, olha só, esse estudo feito em 2009, eles pegaram 2 grupos de macacos, olha, o macaquinho A e o macaquinho C. Tá? Esses 2 macacos, eles começaram o estudo na mesma época. Tá? O macaquinho do grupo A, ele estava liberado para comer tudo, comer de tudo.
E o macaquinho do C, não, ele tinha uma restrição calórica de 20% a 30%. 20 anos depois, os dois têm a mesma idade. Olha a diferença que dá entre os dois macacos. Olha, este macaquinho aqui, ó, ele comeu à vontade, se empanturrou de comida. 20 anos depois, a mesma idade, olha só a diferença desse macaquinho aqui, o pelo e tudo mais. E nesse estudo mostrou também que a mortalidade era menor, que a doença cardiovascular nos macacos era menor. Então, isso começa com os estudos feitos em animais. Mas tem estudos já que existiram também, estudos feitos em humanos. Olha, na Primeira Guerra Mundial, na Dinamarca, a Primeira Guerra, a gente sabe que tem uma redução obrigatória de alimentação, né? Então, foi 2 anos só comendo com restrição calórica, comendo com consumo adequado de grãos e tudo isso. O que aconteceu? Houve uma redução de 34% da taxa da mortalidade, mostrando que, então, alguma coisa estava acontecendo, né? Isso se repetiu na Segunda Grande Guerra. Olha só que interessante, na Noruega, restrição calórica de 20%, 4 anos. Eles eram obrigados na guerra, graças a Deus não passou por guerra, mas houve uma redução de 20% da mortalidade global. Quer dizer, mostrando que devia existir alguma coisa que se correlacionasse. Aí as pessoas fizeram o seguinte, os pesquisadores fizeram o seguinte: existem cidades, situações, localidades no mundo inteiro onde a mortalidade é pequena e a longevidade é grande. Então, achei chamadas Blue Zones, zonas azuis. E eles foram ver aonde estavam essas zonas azuis, que na Califórnia, na Sardenha, na Grécia, no Japão e Costa Rica. E foram ver o que acontecia, o que estava acontecendo com esse povo. Por que esse povo vivia mais? Pra você ter uma ideia, olha só, Okinawa, os famosos centenários de Okinawa, olha, eles têm, a maioria dos habitantes, eles chegam até 100 anos, 109 anos, olha, 104,9 anos, a máxima de vida. E nos outros japoneses, que fora daquela ilha de Okinawa, a máxima de 100, era 100 anos. Quer dizer, se você comparar ainda com os Estados Unidos, a coisa era mais diferente ainda. E via que a mortalidade nessa cidade de Okinawa, mortalidade das pessoas de 60 a 64 anos, era metade da taxa de mortalidade dos outros. Bom, mas então o que acontecia em Okinawa? O que acontecia com esse povo que vivia mais e a taxa de mortalidade menor? Bom, foram ver o seguinte, que o que eles faziam? Eles comiam, olha, 17% a menos de caloria que os outros japoneses, 40% menos caloria que os americanos. E a dieta era basicamente rica em vegetais, frutas, batata doce, soja e peixes. E menos proteína. Então, veja só, eles associaram esse tipo de dieta com a maior longevidade. E foi comprovado, porque veja só, logo depois, Okinawa pertence ao Japão, e depois vocês lembram que na Segunda Guerra Mundial, o Japão, ele esteve na guerra, depois eles se renderam, os americanos, sabe, foram para o Japão, tomaram conta do Japão, não é? Vocês sabem disso da Segunda Guerra Mundial. Acontece que houve a invasão americana depois da guerra, né? E toda a cultura americana foi sendo transferida para os japoneses. E o que aconteceu? Olha, esse estudo mostrando o impacto da ação, né? Da influência americana do Oeste na comida, sabe, na nutrição de japoneses. Olha o que aconteceu. A expectativa de vida em 2010 de Okinawa diminuiu, e era igual a dos japoneses. E a expectativa de vida dos japoneses com mais de 65 anos, ela permanecia alta ainda lá em Okinawa, mas ele já não chegava a 100 e poucos anos, como que aqui em amarelo. Isso aqui era o que acontecia
antes da invasão americana, a máxima chegava a 104, 105 anos, já depois da invasão americana, quer dizer, depois que eles começaram a comer, a se alimentar daquela, sabe, daquele hambúrguer e etc, etc, reduziu a expectativa de vida. Então, veja só, como é que eu faço o jejum? É a pergunta que me fazem sempre. Tem vários tipos de jejum. Tem jejum religioso, que a gente conhece. Tem o jejum do Ramadã. O Ramadã é aquele jejum que os muçulmanos fazem, tá? Que eles se alimentam, eles não se alimentam durante o dia. Então, eles acordam, tá? E só vão alimentar depois que o sol se pôr. Mas tem dois tipos de jejum que a gente pode fazer, tá? Que tem evidências científicas, que tem estudos comprovando isso, que é o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Você faz, é o jejum 5-2. 2 dias da semana você faz jejum, comendo, reduzindo as suas necessidades calóricas até em 20, 25%. Tá? Que não adianta você ficar em jejum e comer bastante. É o que acontece. Doutor, eu não tomo café da manhã, porque eu já saio correndo, só vou almoçar. Só que o cara almoça de 4, 5 mil calorias. Não. Você tem que, 2 vezes por semana, você tem que reduzir as suas necessidades calóricas até em 20%. Tá? Só que não pode ser 2 dias consecutivos. Você tem que fazer isso em dias alternados. E tem um outro tipo de jejum, que é esse aqui, olha, que é você tem um tempo durante o dia onde você pode comer. Então, um tempo de 10 às 18 horas, tá? Fora isso, você não pode comer. Mas vamos falar um pouquinho para vocês, muito rapidamente, sabe? Sem entrar em detalhes, como é que o jejum faz bem? Por que ele faz bem? O que os estudos mostram? Primeira coisa, ele diminui o colesterol do sangue. Quando a gente faz jejum, a gente tem uma diminuição do colesterol e tem uma diminuição dos triglicéridos, que a gente sabe muito bem que são fatores de risco para a doença do coração. Vocês devem ter assistido a minha aula. Se não, vocês assistam aí no YouTube a minha aula sobre os 7 fatores de risco por coração. Tá? Um deles, o mais importante, o mais que pega mais, é o colesterol alto. Então, o que o jejum, o que aquela restrição calórica faz? Diminui o colesterol do sangue. Outro aspecto, ele desinflama. A gente sabe que a doença cardiovascular é uma doença inflamatória. Então, o organismo fica inflamado, tá? E começa a agredir as artérias, agredir todo o organismo, levando às doenças que a gente conhece. Obesidade, diabetes, até depressão é considerada uma doença inflamatória hoje. Então, ele diminui a inflamação. Terceiro mecanismo importante que o jejum ajuda no controle do diabetes. Ele diminui o nível de glicose, sabe? Ele ajusta toda essa parte do diabetes. Ele mexe também com o aspecto da obesidade, né? Ele diminui a leptina, que são os hormônios produzidos pela obesidade, pelo tecido adiposo. Então, ele ajusta isso aí. E um outro aspecto que eu acho extremamente importante é que o jejum ele faz um mecanismo de antioxidação. Tá? Porque o estresse oxidativo, que a gente chama, é o que leva às doenças do coração. Tá? Esse jejum ele ajuda nesse sentido, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares, tá? Diminuindo o risco de derrame aqui, diminuindo a possibilidade de arritmias cardíacas, diminuindo doenças arteriais periféricas e diminuindo as doenças do coração. Então, vocês vejam como é importante tudo isso. Tá? E como vale a pena você tentar. E veja só, não é só para você perder peso. Não, perder peso é uma consequência. O mais importante do jejum é que você está mexendo em todo o metabolismo do organismo. Tá? Você está liberando corpos cetônicos, tá? Hidroxibutirato, que é o nome
que você libera, isso tem ação no cérebro, melhorando a plasticidade cerebral, tem ação no coração, como mostramos aqui, e no metabolismo de forma geral. Aí vem aquela pergunta. Ah, doutor, eu sempre ouço falar que de comer em 3 horas a gente tem que comer, porque fulano falou, ciclano. Você comete esse erro também? Não. Já mudou um pouco. Hoje se fala diferente. Agora, que horas que eu devo comer? Isso é um lado importante que eu gosto sempre de falar com meus pacientes, sabe? Porque o ser humano não foi feito para comer à noite. Porque à noite, o nosso organismo, ele não produz determinadas enzimas que são necessárias. Porque à noite a gente foi feito para dormir, tá? Não para ficar comendo. Primeira coisa, olha, a gente não produz insulina à noite. Por que o organismo ia produzir insulina que vai queimar o açúcar, queimar a glicose, para produzir energia, se a gente está dormindo e não precisa tanta energia? Por quê? Porque a frequência do coração bate mais devagar, a respiração é mais lenta, vamos dizer, a gente dorme, a nossa temperatura também diminui, quer dizer, o nosso metabolismo ele fica menor, a gente gasta menos energia. Então o organismo entende isso. Para que eu vou fazer insulina à noite se você vai diminuir? Só que acontece o inverso. À noite a pessoa come, janta bastante. E pior, janta gordura, massa, bastante açúcar. Coitado do nosso fígado, né, que não está preparado para tudo isso. Coitado do nosso pâncreas, que a hora que chega toda essa quantidade de glicose no sangue, ele não tem insulina para queimar. E toda aquela insulina, toda aquela glicose que a gente comeu, ela não vai virar, não vai entrar na célula, não vai dar energia, porque não precisa, não tem insulina. E ela vai se depositar no fígado, virar gordura, depositar no fígado e depositar principalmente na barriga, né? Então é por isso que a pessoa engorda. Tá? Então isso é uma coisa que a gente sabe disso. Então, que horas que eu devo comer? Olha, esse slide, desculpe que está em inglês, mas eu faço questão eu vou falando para vocês. Olha, aqui é um relógio. O nosso organismo tem um relógio, tá? E ele funciona com a luz do dia. Então, conforme tem a luz, e quando não tem luz é a noite. Então, aqui em cima é a noite, é do dia. Então, você está acordado e você está se alimentando. Ó, wake, feeding, quer dizer, você acorda e come. Então, o que acontece durante o dia? Olha, aumenta a minha testosterona, aumenta a pressão, aumenta tudo, quer dizer, você precisa se movimentar. Então, tem insulina, tem isso, tem aquilo. À noite, já começa a diminuir tudo, não há necessidade de tudo isso. Então, à noite, tá, o fígado descansa, o pâncreas descansa, tá? Então, se você comer aqui à noite, você vai estar levando a isso. Então, existe um tempo para a gente comer. Tá, isso é uma novidade que vocês devem ter ouvido a doutora Gisela falar, né? Sobre crononutrição. Quer dizer, você comer em determinada hora do dia. Então, existe essa janela que a gente pode comer. Esse estudo aqui foi interessante que eu li, embora está em inglês, tudo, mas eu estou só explicando para vocês que existe essa janela para você comer. Olha, que é mais ou menos até as 16, 17. Eu sempre falo, olha, você pode comer enquanto tem luz do sol, sabe? A hora que começa a cair a luz do sol, você deve parar de comer. Por quê? Porque aí você não tem a produção mais dos hormônios, você começa a ter melatonina só. E olha só esse slide de estudo, né? Esse slide de estudo, olha aqui desse lado, esse homem que é mais magro, comparando com esse aqui que é bem obeso. Olha o que esse aqui faz. Ele come 2 a 3 vezes por dia. Porque, lógico, se você tem um tempo para você se alimentar durante o dia, uma janela de tempo, você vai comer 2 a 3 vezes por dia. Este aqui já come 6 vezes por dia. É o famoso que come de 3 em 3 horas. Tá, esse sujeito ele come muito à noite, tá?
a última refeição dele é a que tem mais comida, é mais forte, não é? É o que muita gente acontece com isso, né? O sujeito trabalha durante o dia, levanta, não toma café da manhã, igual esse aqui, ó. Levanta, não toma café da manhã, não almoça direito, come só umas coisinhas, chega em casa à noite ou vai jantar no restaurante, se entope de comida. Alta quantidade de gordura, alta quantidade de açúcar e diminui o período de jejum. Por isso que diminui, como eu falei, diminui a insulina, diminui tudo e ele começa a engordar. Esse aqui não, ele come certinho, toma o café da manhã, última refeição dele, olha, aqui está 16 horas, eu digo sempre quando o sol tá se pondo, né? Evita comer muita gordura à noite, sabe? Então, ele tem 12 a 16 horas de jejum. Então, com isso, ele consegue, né? Ele consegue manter peso. E não é só manter peso, que todos esses parâmetros todos aqui desse lado, olha, diminui a inflamação, diminui o colesterol, como eu falei, diminui a fome. Uma coisa interessante, quanto mais tempo você fica de jejum, menos fome você tem. Porque as pessoas perguntam para mim, doutor, eu não vou aguentar. Me dá uma fraqueza, sabe? Nada. Você fica sem fome, porque você tem corpo cetônico liberado. E esses corpos cetônicos, eles inibem o apetite. Você lembra aquelas histórias do faquir? Lembra disso? Do faquir, que ficava lá um tempão sem comer. Lembra que ficava no deserto lá, sem comer? Então, é exatamente isso. É o faquir. O faquir, quando ele fica muito tempo sem comer, ele não tem fome mesmo. Então, veja só, eu acho extremamente importante esse tipo de informação para vocês, que são informações que eu fiz questão de mostrar, esses slides que eu apresentei nessa aula algum tempo atrás, já lá no Incor, e para mostrar para você que tem base científica em tudo isso. E que a gente na verdade, a gente deve se cuidar, porque realmente, olha, a vida é uma coisa que depende da gente. Depende basicamente da gente. Agora, como é que eu faço? Tá? Eu vou dar essa dica para vocês. Como é que eu faço para o meu paciente? Primeira coisa, olha, o jejum intermitente não pode ser indicado para as pessoas de muita idade. Tá? Por quê? Porque com a idade a gente vai perdendo muita proteína, vai perdendo muito músculo e a sarcopenia. Se a pessoa começar a fazer muito jejum, não é indicado. Pode piorar a fraqueza. E sabe, depois de 75 anos, eu estou falando daquelas pessoas idosas, frágeis, que hoje tem muito de idoso saudável aí, marombado, fazendo ginástica, fazendo tudo, depois de 70 e poucos anos. Então, eu faço jejum intermitente, 2 vezes por semana eu seguro, tá? Eu eu faço jantar, 18 horas, 19 horas no máximo, tá? E só vou almoçar meio-dia. Isso 2 vezes por semana. Não... Então, veja só, como é que você pode fazer. Se você quer perder peso, tá? Se você não tem nenhuma contraindicação, eu vou dar uma sugestão para vocês. Olha, vocês podem fazer assim. Primeiro tem que ter uma nutricionista para orientar. Não adianta você ficar sem comer, tá? Nada, mas você tem que se alimentar naqueles dias de jejum, que são 2 vezes por semana, você tem que se alimentar de uma forma correta. Não adianta ficar também sem comer nada. Você precisa, sabe, as verduras, legumes, frutas, você escolhe. Por isso que tem que ter uma orientação nutricional. Você tem que ter uma nutricionista para fazer isso. Não sou eu, médico, que vou dar a dieta que vocês fazem. Não. Não é a minha função. Não é a função do médico da dieta. Não, a função da dieta é a nutricionista, que tem especialidade, que sabe calcular as coisas, tudo. A gente não sabe. Eu não sei. Não sei também outras coisas, não é minha função. Então, o que eu faço? Claro que eu mando isso aqui para a doutora Gisela. Está aqui um paciente que precisa fazer 1.000 calorias 1 vez por semana. Então, ela organiza lá a dieta e dá bastante coisa. Quer dizer, nas 1.000 calorias, que é 1 vez por semana só. No primeiro mês, eu sugiro isso. Isso aqui não foi só minha cabeça, não. Eu criei isso dessa revista inglesa.
E apliquei no dia a dia, apliquei na clínica, naquele médico que estava lá no hospital, ele perdeu 30 quilos, não foi pouco, 30 quilos. 1.000 calorias, uma vez por semana, você faz o jejum, quer dizer, você janta quando está o sol caindo, e você só vai almoçar meio-dia. Quer dizer, está 16, 18 horas de jejum. Nesse dia, uma vez só, você come 1.000, depois desse, quando você vai comer, 1.000 calorias só. É pouco, eu sei que é pouco, mas você tem da meio-dia em diante para comer, você pode fazer uma dieta tranquila, uma vez por semana só. Tá, um mês você faz assim, no segundo mês, 1.000 calorias 2 vezes por semana, aí você faz jejum 2 vezes por semana. Eu sempre peço para os pacientes fazerem na segunda-feira e na quinta-feira. Segunda-feira, porque é aquela história de segunda. Na segunda eu começo, né? A comer menos. Então, o sujeito almoça pra caramba no domingo, se empanturra de feijoada, se enche de churrasco e tal. À noite, ele para de comer e só vai comer meio-dia. E vai comer 1.000 calorias só. Depois, no segundo mês, 2 vezes por semana, segunda e quinta. No terceiro mês, já começa a reduzir mais as calorias, 750 calorias. E no quarto mês, 500 calorias. Então, isso, mas é a nutricionista que vai dizer o que você vai comer. Tá? Isso vai escolher os alimentos que têm menos calorias e tudo mais. Com isso, você vai conseguir realmente, você vai conseguir uma resposta. Eu tenho respostas maravilhosas no meu dia a dia de consultório. E eu acho que essa história toda do jejum que a gente ouve, que a gente vê na internet, várias formas de jejum intermitente, que falam isso, falam aquilo, dieta cetogênica. Olha, poucas dietas têm comprovação científica mais forte, mais evidente. Tá? A gente sabe que a dieta baseada em plantas e vegetais, realmente isso tem. Você sabe que isso faz com que a gente viva mais. E a restrição calórica, a gente tem certeza disso. Vai dizer, bom, mas não tem estudo nenhum mostrando que o indivíduo que come menos, ele vai viver mais do ponto de vista em humanos. Olha, até tem estudos que estão sendo desenvolvidos, tá? Tem estudo mostrando que o jejum reduz a doença cardiovascular, que reduz colesterol, um estudo feito pela Duke University, que é uma universidade importante americana. Tem vários estudos, inclusive estudos até extremamente malucos, né? Tem um estudo feito no Arizona que até parou. Eles construíram um lugar, fizeram uma redoma onde as pessoas moravam ali dentro e, e essas pessoas faziam um jejum, dieta de 1.000 calorias por dia. Sim, claro que isso aí não foi muito para frente, né? Fizeram uma chamada Biosphere 2. E tem, inclusive, hoje, a gente tem nos Estados Unidos, você tem um grupo de pessoas que fazem jejum e estão associadas através de um sistema da internet, um site todo lá, que dá orientação e dá tudo. Tem mais de 7.000 pessoas que estão fazendo essa restrição calórica de 20% a 30%. Quer dizer, ainda não tem resultados disso, porque demora, né? Para a gente dizer que aumenta a mortalidade, diminui a mortalidade, você tem que esperar uma geração, né? Pelo menos. Mas, de qualquer forma, os estudos em animais, vocês viram aquele macaquinho, né? É impressionante, fiquei impressionado com isso. E no dia a dia nosso, a gente vê que as pessoas que fazem o jejum intermitente, que fazem uma restrição calórica, a gente vê que elas melhoram do ponto de vista cognitivo, confirmando o que a literatura mostra. Tá? Melhora a memória bastante, tá? Além de você perder peso. Melhora o nível de colesterol, melhora a diabetes. Quer dizer, é uma oportunidade que você tem para melhorar a sua qualidade de vida, para você ter uma longevidade, viver mais. Agora, nunca se faça isso sem uma orientação médica e sem uma orientação nutricional. Tá? Não, porque existem situações que você não pode fazer jejum.
O diabético, por exemplo, que toma insulina, ele não pode fazer esse tipo de tratamento, não é? O diabético insulino dependente não pode. E o risco dele fazer uma hipoglicemia, quer dizer, o açúcar baixar muito no sangue, é alto. E a gente sabe muito bem que quando o açúcar no sangue abaixa muito, tá? A primeira parte que sofre é o cérebro. Então o cara começa com tontura e pode desmaiar, pode ter um coma. Então não está indicado em pessoas que são diabéticos insulino dependentes. Não está indicado em pessoas de idade, muito idoso frágil. Tá, e não está indicado em pessoas que fazem tratamentos aí, sabe, para câncer, para isso, para aquilo. Não. Tá? O jejum intermitente tem que ser feito em pessoas teoricamente saudáveis, tá? Que estão querendo melhorar a sua vida, que estão querendo programar uma vida melhor no futuro. Tá, eu gosto sempre de terminar, sabe? Contando isso aqui, ó. Maimônides foi um filósofo, né? Viveu aí nesse 1138, 1240, que ele falava que a gente tem que comer como um rei de manhã, um príncipe ao meio-dia e um camponês no jantar. Então, é aquilo que a gente tem que fazer mesmo, sabe? É você, se você tem condição, você come bem de manhã, levanta, come bem, tá? No almoço, uma coisa mais rápida. E à noite, não. À noite está errado você comer pizza, você comer hambúrguer, está errado você comer aquele lanchinho, sabe? Ah, doutor, eu como um lanchinho. E muitas pessoas de idade, eles preferem, sabe, é um pouco manteiga e um pingado, café com leite. Nada, está errado isso. Está errado. À noite você tem que comer uma coisa mais leve, uma coisa com menos quantidade de, sabe, coisas que virem glicose. Comer fruta, comer uma verdura, comer uma proteína, mas coisa leve, porque de manhã você já comeu bem. No almoço, você já está legal. E à noite, não. À noite é para você dormir bem. Porque se você come muito, você vai ter refluxo. Você vai ter insônia. Seu sono vai ser horrível, porque, veja bem, a qualidade de sono é extremamente importante hoje. Tá? Muitas pessoas estão apresentando a apneia do sono, sabe? Roncam muito, tem aquelas paradas de respirar. Por quê? Por causa da obesidade. A obesidade é um problema hoje. Tá? Você sabia que quando a gente engorda o pescoço e a língua também engorda? É, a língua é um músculo e tem gordura também lá. Se você engorda o pescoço e engorda também a língua, a hora que você vai deitar, tá, ela vai levar uma obstrução da via aérea superior, você vai parar de respirar, vai ter a apneia do sono. Então, olha, comer menos para a gente viver mais. Esse é o meu conselho, é isso que eu digo para vocês. Muito obrigado. E se vocês gostaram dessa apresentação, vocês indiquem para as pessoas, para os seus amigos. E se eventualmente você, profissional de saúde, precisar querer alguma coisa, alguma informação, alguma bibliografia a respeito desse assunto, você pode entrar no meu YouTube, no meu Instagram e solicitar que eu faça a questão de mandar para vocês. Tá bom? Muito obrigado.